Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Sementes do Passado. A história começa com Chloe, uma jovem mulher que vive uma vida tranquila, mas cheia de perguntas não respondidas. Ela está voltando para sua cidade natal depois de muitos anos. O motivo de seu retorno: sua mãe faleceu e ela precisa lidar com a casa onde cresceu. Chloe não sabia muito sobre a vida da mãe. Sempre teve a sensação que algo não estava certo, mas agora ela precisa enfrentar o que o passado escondia. Quando Chloe chega à cidade, o clima é tão tenso. Ela olha para a cidade e vê que muitas coisas mudaram, mas também muitas soluções semelhantes. As antigas lojas que ela costumava frequentar quando era criança parece tão familiar, ao mesmo tempo tão distante. Ela sente uma mistura de emoção, saudade, medo, curiosidade. A casa onde ela cresceu era a casa onde ela cresceu, uma enorme antiga mansão. É do mesmo jeito que ela lembra, mas há algo diferente nela. O lugar parece pesado, algo que não faz Chloe se sentir que está prestes a descobrir algo que talvez nem quisesse saber. Chloe entra na casa, onde começa a buscar as coisas da mãe que deixou para trás. Ela encontra fotos antigas, livros, algumas cartas, até mesmo um álbum da família que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa chama muita atenção. São algumas fotos do seu pai, mas ele parece muito diferente do que ela lembra. Ela sempre pensou que seu pai estava Sempre pensou que seu pai estava morto quando ela era criança, mas algo nas fotos faz questionar essa história. Enquanto vasculha o que restou, ela encontra um pequeno caderno escondido entre os livros. O caderno de sua mãe parece ser uma espécie de diário, mas ele não está lá por acaso. Loilow percebe que as palavras que encontra ali são diferentes do que ela imagina. O diário revela uma complicada relação entre a mãe e seu pai. Chloe nunca soube que havia por trás da morte dele. Era como se sua mãe tivesse criado uma versão diferente da história. Essa história deixa a Chloe confusa e cheia de perguntas. O que mais ela não sabe sobre o seu pai e sobre o seu próprio passado. À medida em que Chloe se aprofunda nas páginas do diário, ela encontra uma pista, mais dúvidas. As coisas parecem não se encaixar. Isso faz querer ir mais a fundo da história da família. O que sua família estava tentando esconder? Por que nunca falou sobre seu pai? Isso começa a consumir Chloe. Ela decide descobrir a verdade, por mais que difícil seja. Agora, com o diário nas mãos, ela começa a entender que talvez sua mãe não fosse a pessoa perfeita que ela imaginou. E talvez a morte do seu pai não tenha sido tão simples quanto parecia.
Após encontrar o diário da sua mãe, Chloe não consegue parar de pensar nas palavras que leu. As páginas que estão cheias de segredos e sentimentos reprimidos. Ela começa a se questionar sobre tudo o que sempre descobria sobre sua família e o que mais ela não sabia. O diário revela que antes da morte de seu pai, a revelação deles estava longe de ser perfeita. Na verdade, sua mãe escreveu sobre momentos de tensão e revelou a Chloe que nunca saberia. Ela se lembra de como sempre acreditou que seus pais eram um casal feliz, mas o diário conta uma história diferente, cheia de desentendimentos e algo mais sombrio. Sua mãe mencionou que seu pai estava envolvido em algo perigoso, mas Chloe não dava muitos detalhes. Ela precisava estar sempre ausente, tanto emocional quanto fisicamente. Chloe fica obcecada em entender mais sobre o que realmente aconteceu com seu pai, porque sua mãe nunca falou, porque ela sempre omitiu essas partes da história. Ela começa a fazer perguntas para pessoas da cidade, tentando descobrir e saber se sua mãe sobre sua mãe e seu pai. Mas ninguém parece querer falar. A história começa com Chloe, uma jovem mulher que vive uma vida tranquila, mas cheia de perguntas não respondidas. Ela está voltando para sua cidade natal depois de muitos anos. O motivo de seu retorno: sua mãe faleceu e ela precisa lidar com a casa onde cresceu. Chloe não sabia muito sobre a vida da mãe. Sempre teve a sensação que algo não estava certo, mas agora ela precisa enfrentar o que o passado escondia. Quando Chloe chega à cidade, o clima é tão tenso. Ela olha para a cidade e vê que muitas coisas mudaram, mas também muitas soluções semelhantes. As antigas lojas que ela costumava frequentar quando era criança parece tão familiar, ao mesmo tempo tão distante. Ela sente uma mistura de emoção, saudade, medo, curiosidade. A casa onde ela cresceu uma enorme antiga mansão. É do mesmo jeito que ela lembra, mas há algo diferente nela. O lugar parece pesado, algo que não faz Chloe se sentir que está prestes a descobrir algo que talvez nem quisesse saber. Chloe entra na casa, onde começa a buscar as coisas da mãe que deixou para trás. Ela encontra fotos antigas, livros, algumas cartas, até mesmo um álbum da família que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa chama muita atenção. São algumas fotos do seu pai, mas ele parece muito diferente do que ela lembra. Ela sempre pensou que seu pai estava morto quando ela era criança, mas algo nas fotos faz questionar essa história. Enquanto vasculha o que restou, ela encontra um pequeno caderno escondido entre os livros. O caderno de sua mãe parece ser uma espécie de diário, mas ele não está lá por acaso.
Chloe logo percebe que as palavras que encontra ali são diferentes do que ela imagina. O diário revela uma complicada relação entre a mãe e seu pai. Chloe nunca soube que havia por trás da morte dele. Era como se sua mãe tivesse criado uma versão diferente da história. Essa história deixa a Chloe confusa e cheia de perguntas. O que mais ela não sabe sobre o seu pai e sobre o seu próprio passado. À medida em que Chloe se aprofunda nas páginas do diário, ela encontra uma pista, mais dúvidas. As coisas parecem não se encaixar. Isso faz querer ir mais a fundo da história da família. O que sua família estava tentando esconder? Por que nunca falou sobre seu pai? Isso começa a consumir Chloe. Ela decide descobrir a verdade, por mais que difícil seja. Agora, com o diário nas mãos, ela começa a entender que talvez sua mãe não fosse a pessoa perfeita que ela imaginou. E talvez a morte do seu pai não tenha sido tão simples quanto parecia. Após encontrar o diário da sua mãe, Chloe não consegue parar de pensar nas palavras que leu. As páginas que estão cheias de segredos e sentimentos reprimidos. Ela começa a se questionar sobre tudo o que sempre descobria sobre sua família e o que mais ela não sabia. O diário revela que antes da morte de seu pai, a revelação deles estava longe de ser perfeita. Na verdade, sua mãe escreveu sobre momentos de tensão e revelou a Chloe que nunca saberia. Ela se lembra de como sempre acreditou que seus pais eram um casal feliz, mas o diário conta uma história diferente, cheia de desentendimentos e algo mais sombrio. Sua mãe mencionou que seu pai estava envolvido em algo perigoso, mas Chloe não dava muitos detalhes. Ela precisava estar sempre ausente, tanto emocional quanto fisicamente. Chloe fica obcecada em entender mais sobre o que realmente aconteceu com seu pai, porque sua mãe nunca falou, porque ela sempre omitiu essas partes da história. Ela começa a fazer perguntas para pessoas da cidade, tentando descobrir e saber se sobre sua mãe e seu pai. Mas ninguém parece querer falar. A história começa com Chloe, uma jovem mulher que vive uma vida tranquila, mas cheia de perguntas não respondidas. Ela está voltando para sua cidade natal depois de muitos anos. O motivo de seu retorno: sua mãe faleceu e ela precisa lidar com a casa onde cresceu. Chloe não sabia muito sobre a vida da mãe. Sempre teve a sensação que algo não estava certo, mas agora ela precisa enfrentar o que o passado escondia. Quando Chloe chega à cidade, o clima é tão tenso. Ela olha para a cidade e vê que muitas coisas mudaram, mas também muitas soluções semelhantes. As antigas lojas que ela costumava frequentar quando era criança parece tão familiar, ao mesmo tempo tão distante. Ela sente uma mistura de emoção, saudade, medo, curiosidade. A casa onde ela cresceu
uma enorme antiga mansão. É do mesmo jeito que ela lembra, mas há algo diferente nela. O lugar parece pesado, algo que não faz Chloe se sentir que está prestes a descobrir algo que talvez nem quisesse saber. Chloe entra na casa, onde começa a buscar as coisas da mãe que deixou para trás. Ela encontra fotos antigas, livros, algumas cartas, até mesmo um álbum da família que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa chama muita atenção. São algumas fotos do seu pai, mas ele parece muito diferente do que ela lembra. Ela sempre pensou que seu pai estava Sempre pensou que seu pai estava morto quando ela era criança, mas algo nas fotos faz questionar essa história. Enquanto vasculha o que restou, ela encontra um pequeno caderno escondido entre os livros. O caderno de sua mãe parece ser uma espécie de diário, mas ele não está lá por acaso. Lou percebe que as palavras que encontra ali são diferentes do que ela imagina. O diário revela uma complicada relação entre a mãe e seu pai. Chloe nunca soube que havia por trás da morte dele. Era como se sua mãe tivesse criado uma versão diferente da história. Essa história deixa a Chloe confusa e cheia de perguntas. O que mais ela não sabe sobre o seu pai e sobre o seu próprio passado. À medida em que Chloe se aprofunda nas páginas do diário, ela encontra uma pista. Mais dúvidas. As coisas parecem não se encaixar. Isso faz querer ir mais a fundo da história da família. O que sua família estava tentando esconder? Por que nunca falou sobre seu pai? Isso começa a consumir Chloe. Ela decide descobrir a verdade, por mais que difícil seja. Agora, com o diário nas mãos, ela começa a entender que talvez sua mãe não fosse a pessoa perfeita que ela imaginou. E talvez a morte do seu pai não tenha sido tão simples quanto parecia. Após encontrar o diário da sua mãe, Chloe não consegue parar de pensar nas palavras que leu. As páginas que estão cheias de segredos e sentimentos reprimidos. Ela começa a se questionar sobre tudo o que sempre descobria sobre sua família e o que mais ela não sabia. O diário revela que antes da morte de seu pai, a revelação deles estava longe de ser perfeita. Na verdade, sua mãe escreveu sobre momentos de tensão e revelou a Chloe que nunca saberia. Ela se lembra de como sempre acreditou que seus pais eram um casal feliz, mas o diário conta uma história diferente, cheia de desentendimentos e algo mais sombrio. Sua mãe mencionou que seu pai estava envolvido em algo perigoso, mas Chloe não dava muitos detalhes. Ela precisava estar sempre ausente, tanto emocional quanto fisicamente. Chloe fica obcecada em entender mais sobre o que realmente aconteceu com seu pai, porque sua mãe nunca falou, porque ela sempre omitiu essas partes da história. Ela começa a fazer perguntas para pessoas da cidade
tentando descobrir e saber se sua mãe sobre sua mãe e seu pai, mas ninguém parece querer falar. A história começa com Chloe, uma jovem mulher que vive uma vida tranquila, mas cheia de perguntas não respondidas. Ela está voltando para sua cidade natal depois de muitos anos. O motivo de seu retorno: sua mãe faleceu e ela precisa lidar com a casa onde cresceu. Chloe não sabia muito sobre a vida da mãe. Sempre teve a sensação que algo não estava certo, mas agora ela precisa enfrentar o que o passado escondia. Quando Chloe chega à cidade, o clima é tão tenso, ela olha para a cidade e vê que muitas coisas mudaram, mas também muitas soluções semelhantes. As antigas lojas que ela costumava frequentar quando era criança parece tão familiar, ao mesmo tempo tão distante. Ela sente uma mistura de emoção, saudade, medo, curiosidade. A casa onde ela cresceu uma enorme antiga mansão. É do mesmo jeito que ela lembra, mas há algo diferente nela. O lugar parece pesado, algo que não faz Chloe se sentir que está prestes a descobrir algo que talvez nem quisesse saber. Chloe entra na casa, onde começa a buscar as coisas da mãe que deixou para trás. Ela encontra fotos antigas, livros, algumas cartas, até mesmo um álbum da família que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa chama muita atenção. São algumas fotos do seu pai, mas ele parece muito diferente do que ela lembra. Ela sempre pensou que seu pai estava morto quando ela era criança, mas algo nas fotos faz questionar essa história. Enquanto vasculha o que restou, ela encontra um pequeno caderno escondido entre os livros. O caderno de sua mãe parece ser uma espécie de diário, mas ele não está lá por acaso. Chloe logo percebe que as palavras que encontra ali são diferentes do que ela imagina. O diário revela uma complicada relação entre a mãe e seu pai. Chloe nunca soube que havia por trás da morte dele. Era como se sua mãe tivesse criado uma versão diferente da história. Essa história deixa a Chloe confusa e cheia de perguntas. O que mais ela não sabe sobre o seu pai e sobre o seu próprio passado. À medida em que Chloe se aprofunda nas páginas do diário, ela encontra uma pista, mais dúvidas. As coisas parecem não se encaixar. Isso faz querer ir mais a fundo da história da família. O que sua família estava tentando esconder? Por que nunca falou sobre seu pai? Isso começa a consumir Chloe. Ela decide descobrir a verdade, por mais que difícil seja. Agora, com o diário nas mãos, ela começa a entender que talvez sua mãe não fosse a pessoa perfeita que ela imaginou. E talvez a morte do seu pai não tenha sido tão simples quanto parecia.
Após encontrar o diário da sua mãe, Chloe não consegue parar de pensar nas palavras que leu. As páginas que estão cheias de segredos e sentimentos reprimidos. Ela começa a se questionar sobre tudo o que sempre descobria sobre sua família e o que mais ela não sabia. O diário revela que antes da morte de seu pai, a revelação deles estava longe de ser perfeita. Na verdade, sua mãe escreveu sobre momentos de tensão e revelou a Chloe que nunca saberia. Ela se lembra de como sempre acreditou que seus pais eram um casal feliz, mas o diário conta uma história diferente, cheia de desentendimentos e algo mais sombrio. Sua mãe mencionou que seu pai estava envolvido em algo perigoso, mas Chloe não dava muitos detalhes. Ela precisava estar sempre ausente, tanto emocional quanto fisicamente. Chloe fica obcecada em entender mais sobre o que realmente aconteceu com seu pai, porque sua mãe nunca falou, porque ela sempre omitiu essas partes da história. Ela começa a fazer perguntas para pessoas da cidade, tentando descobrir e saber se sua mãe sobre sua mãe e seu pai. Mas ninguém parece querer falar. A história começa com Chloe, uma jovem mulher que vive uma vida tranquila, mas cheia de perguntas não respondidas. Ela está voltando para sua cidade natal depois de muitos anos. O motivo de seu retorno: sua mãe faleceu e ela precisa lidar com a casa onde cresceu. Chloe não sabia muito sobre a vida da mãe. Sempre teve a sensação que algo não estava certo, mas agora ela precisa enfrentar o que o passado escondia. Quando Chloe chega à cidade, o clima é tão tenso. Ela olha para a cidade e vê que muitas coisas mudaram, mas também muitas soluções semelhantes. As antigas lojas que ela costumava frequentar quando era criança parece tão familiar, ao mesmo tempo tão distante. Ela sente uma mistura de emoção, saudade, medo, curiosidade. A casa onde ela cresceu uma enorme antiga mansão. É do mesmo jeito que ela lembra, mas há algo diferente nela. O lugar parece pesado, algo que não faz Chloe se sentir que está prestes a descobrir algo que talvez nem quisesse saber. Chloe entra na casa, onde começa a buscar as coisas da mãe que deixou para trás. Ela encontra fotos antigas, livros, algumas cartas, até mesmo um álbum da família que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa chama muita atenção. São algumas fotos do seu pai, mas ele parece muito diferente do que ela lembra. Ela sempre pensou que seu pai estava morto quando ela era criança, mas algo nas fotos faz questionar essa história. Enquanto vasculha o que restou, ela encontra um pequeno caderno escondido entre os livros. O caderno de sua mãe parece ser uma espécie de diário, mas ele não está
lá por acaso. Chloe logo percebe que as palavras que encontra ali são diferentes do que ela imagina. O diário revela uma complicada relação entre a mãe e seu pai. Chloe nunca soube que havia por trás da morte dele. Era como se sua mãe tivesse criado uma versão diferente da história. Essa história deixa a Chloe confusa e cheia de perguntas. O que mais ela não sabe sobre o seu pai e sobre o seu próprio passado. À medida em que Chloe se aprofunda nas páginas do diário, ela encontra uma pista, mais dúvidas. As coisas parecem não se encaixar. Isso faz querer ir mais a fundo da história da família. O que sua família estava tentando esconder? Por que nunca falou sobre seu pai? Isso começa a consumir Chloe. Ela decide descobrir a verdade, por mais que difícil seja. Agora, com o diário nas mãos, ela começa a entender que talvez sua mãe não fosse a pessoa perfeita que ela imaginou. E talvez a morte do seu pai não tenha sido tão simples quanto parecia. Após encontrar o diário da sua mãe, Chloe não consegue parar de pensar nas palavras que leu. As páginas que estão cheias de segredos e sentimentos reprimidos. Ela começa a se questionar sobre tudo o que sempre descobria sobre sua família e o que mais ela não sabia. O diário revela que antes da morte de seu pai, a revelação deles estava longe de ser perfeita. Na verdade, sua mãe escreveu sobre momentos de tensão e revelou a Chloe que nunca saberia. Ela se lembra de como sempre acreditou que seus pais eram um casal feliz, mas o diário conta uma história diferente, cheia de desentendimentos e algo mais sombrio. Sua mãe mencionou que seu pai estava envolvido em algo perigoso, mas Chloe não dava muitos detalhes. Ela precisava estar sempre ausente, tanto emocional quanto fisicamente. Chloe fica obcecada em entender mais sobre o que realmente aconteceu com seu pai, porque sua mãe nunca falou, porque ela sempre omitiu essas partes da história. Ela começa a fazer perguntas para pessoas da cidade, tentando descobrir e saber se sua mãe sobre sua mãe e seu pai. Mas ninguém parece querer falar. A história começa com Chloe, uma jovem mulher que vive uma vida tranquila, mas cheia de perguntas não respondidas. Ela está voltando para sua cidade natal depois de muitos anos. O motivo de seu retorno: sua mãe faleceu e ela precisa lidar com a casa onde cresceu. Chloe não sabia muito sobre a vida da mãe. Sempre teve a sensação que algo não estava certo, mas agora ela precisa enfrentar o que o passado escondia. Quando Chloe chega à cidade, o clima é tão tenso. Ela olha para a cidade e vê que muitas coisas mudaram, mas também muitas soluções semelhantes. As antigas lojas que ela costumava frequentar quando era criança parece tão familiar, ao mesmo tempo tão distante. Ela sente uma mistura de emoção, saudade, medo, curiosidade. A casa onde ela cresceu
uma enorme antiga mansão. É do mesmo jeito que ela lembra, mas há algo diferente nela. O lugar parece pesado, algo que não faz Chloe se sentir que está prestes a descobrir algo que talvez nem quisesse saber. Chloe entra na casa, onde começa a buscar as coisas da mãe que deixou para trás. Ela encontra fotos antigas, livros, algumas cartas, até mesmo um álbum da família que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa chama muita atenção. São algumas fotos do seu pai, mas ele parece muito diferente do que ela lembra. Ela sempre pensou que seu pai estava morto quando ela era criança, mas algo nas fotos faz questionar essa história. Enquanto vasculha o que restou, ela encontra um pequeno caderno escondido entre os livros. O caderno de sua mãe parece ser uma espécie de diário, mas ele não está lá por acaso. Lou percebe que as palavras que encontra ali são diferentes do que ela imagina. O diário revela uma complicada relação entre a mãe e seu pai. Chloe nunca soube que havia por trás da morte dele. Era como se sua mãe tivesse criado uma versão diferente da história. Essa história deixa a Chloe confusa e cheia de perguntas. O que mais ela não sabe sobre o seu pai e sobre o seu próprio passado. À medida em que Chloe se aprofunda nas páginas do diário, ela encontra uma pista. Mais dúvidas. As coisas parecem não se encaixar. Isso faz querer ir mais a fundo da história da família. O que sua família estava tentando esconder? Por que nunca falou sobre seu pai? Isso começa a consumir Chloe. Ela decide descobrir a verdade, por mais que difícil seja. Agora, com o diário nas mãos, ela começa a entender que talvez sua mãe não fosse a pessoa perfeita que ela imaginou. E talvez a morte do seu pai não tenha sido tão simples quanto parecia. Após encontrar o diário da sua mãe, Chloe não consegue parar de pensar nas palavras que leu. As páginas que estão cheias de segredos e sentimentos reprimidos. Ela começa a se questionar sobre tudo o que sempre descobria sobre sua família e o que mais ela não sabia. O diário revela que antes da morte de seu pai, a revelação deles estava longe de ser perfeita. Na verdade, sua mãe escreveu sobre momentos de tensão e revelou a Chloe que nunca saberia. Ela se lembra de como sempre acreditou que seus pais eram um casal feliz, mas o diário conta uma história diferente, cheia de desentendimentos e algo mais sombrio. Sua mãe mencionou que seu pai estava envolvido em algo perigoso, mas Chloe não dava muitos detalhes. Ela precisava estar sempre ausente, tanto emocional quanto fisicamente. Chloe fica obcecada em entender mais sobre o que realmente aconteceu com seu pai, porque sua mãe nunca falou, porque ela sempre omitiu essas partes da história. Ela começa a fazer perguntas para pessoas da cidade
tentando descobrir e saber se sua mãe sobre sua mãe e seu pai. Mas ninguém parece querer falar. A história começa com Chloe, uma jovem mulher que vive uma vida tranquila, mas cheia de perguntas não respondidas. Ela está voltando para sua cidade natal depois de muitos anos. O motivo de seu retorno: sua mãe faleceu e ela precisa lidar com a casa onde cresceu. Chloe não sabia muito sobre a vida da mãe. Sempre teve a sensação que algo não estava certo, mas agora ela precisa enfrentar o que o passado escondia. Quando Chloe chega à cidade, o clima é tão tenso. Ela olha para a cidade e vê que muitas coisas mudaram, mas também muitas soluções semelhantes. As antigas lojas que ela costumava frequentar quando era criança parece tão familiar, ao mesmo tempo tão distante. Ela sente uma mistura de emoção, saudade, medo, curiosidade. A casa onde ela cresceu era a casa onde ela cresceu, uma enorme antiga mansão. É do mesmo jeito que ela lembra, mas há algo diferente nela. O lugar parece pesado, algo que não faz Chloe se sentir que está prestes a descobrir algo que talvez nem quisesse saber. Chloe entra na casa, onde começa a buscar as coisas da mãe que deixou para trás. Ela encontra fotos antigas, livros, algumas cartas, até mesmo um álbum da família que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa chama muita atenção. São algumas fotos do seu pai, mas ele parece muito diferente do que ela lembra. Ela sempre pensou que seu pai estava morto quando ela era criança, mas algo nas fotos faz questionar essa história. Enquanto vasculha o que restou, ela encontra um pequeno caderno escondido entre os livros. O caderno de sua mãe parece ser uma espécie de diário, mas ele não está lá por acaso. Chloe logo percebe que as palavras que encontra ali são diferentes do que ela imagina. O diário revela uma complicada relação entre a mãe e seu pai. Chloe nunca soube que havia por trás da morte dele. Era como se sua mãe tivesse criado uma versão diferente da história. Essa história deixa a Chloe confusa e cheia de perguntas. O que mais ela não sabe sobre o seu pai e sobre o seu próprio passado. À medida em que Chloe se aprofunda nas páginas do diário, ela encontra uma pista. Mais dúvidas. As coisas parecem não se encaixar. Isso faz querer ir mais a fundo da história da família. O que sua família estava tentando esconder? Por que nunca falou sobre seu pai? Isso começa a consumir Chloe. Ela decide descobrir a verdade, por mais que difícil seja. Agora, com o diário nas mãos, ela começa a entender que talvez sua mãe não fosse a pessoa perfeita que ela imaginou. E talvez a morte do seu pai não tenha sido tão simples quanto parecia.
Após encontrar o diário da sua mãe, Chloe não consegue parar de pensar nas palavras que leu. As páginas que estão cheias de segredos e sentimentos reprimidos. Ela começa a se questionar sobre tudo o que sempre descobria sobre sua família e o que mais ela não sabia. O diário revela que antes da morte de seu pai, a revelação deles estava longe de ser perfeita. Na verdade, sua mãe escreveu sobre momentos de tensão e revelou a Chloe que nunca saberia. Ela se lembra de como sempre acreditou que seus pais eram um casal feliz, mas o diário conta uma história diferente, cheia de desentendimentos e algo mais sombrio. Sua mãe mencionou que seu pai estava envolvido em algo perigoso, mas Chloe não dava muitos detalhes. Ela precisava estar sempre ausente, tanto emocional quanto fisicamente. Chloe fica obcecada em entender mais sobre o que realmente aconteceu com seu pai, porque sua mãe nunca falou, porque ela sempre omitiu essas partes da história. Ela começa a fazer perguntas para pessoas da cidade, tentando descobrir e saber se sua mãe sobre sua mãe e seu pai. Mas ninguém parece querer falar. A história começa com Chloe, uma jovem mulher que vive uma vida tranquila, mas cheia de perguntas não respondidas. Ela está voltando para sua cidade natal depois de muitos anos. O motivo de seu retorno: sua mãe faleceu e ela precisa lidar com a casa onde cresceu. Chloe não sabia muito sobre a vida da mãe. Sempre teve a sensação que algo não estava certo, mas agora ela precisa enfrentar o que o passado escondia. Quando Chloe chega à cidade, o clima é tão tenso. Ela olha para a cidade e vê que muitas coisas mudaram, mas também muitas soluções semelhantes. As antigas lojas que ela costumava frequentar quando era criança parece tão familiar, ao mesmo tempo tão distante. Ela sente uma mistura de emoção, saudade, medo, curiosidade. A casa onde ela cresceu uma enorme antiga mansão. É do mesmo jeito que ela lembra, mas há algo diferente nela. O lugar parece pesado, algo que não faz Chloe se sentir que está prestes a descobrir algo que talvez nem quisesse saber. Chloe entra na casa, onde começa a buscar as coisas da mãe que deixou para trás. Ela encontra fotos antigas, livros, algumas cartas, até mesmo um álbum da família que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa chama muita atenção. São algumas fotos do seu pai, mas ele parece muito diferente do que ela lembra. Ela sempre pensou que seu pai estava morto quando ela era criança, mas algo nas fotos faz questionar essa história. Enquanto vasculha o que restou, ela encontra um pequeno caderno escondido entre os livros. O caderno de sua mãe parece ser uma espécie de diário, mas ele não está
lá por acaso. Chloe logo percebe que as palavras que encontra ali são diferentes do que ela imagina. O diário revela uma complicada relação entre a mãe e seu pai. Chloe nunca soube que havia por trás da morte dele. Era como se sua mãe tivesse criado uma versão diferente da história. Essa história deixa a Chloe confusa e cheia de perguntas. O que mais ela não sabe sobre o seu pai e sobre o seu próprio passado. À medida em que Chloe se aprofunda nas páginas do diário, ela encontra uma pista, mais dúvidas. As coisas parecem não se encaixar. Isso faz querer ir mais a fundo da história da família. O que sua família estava tentando esconder? Por que nunca falou sobre seu pai? Isso começa a consumir Chloe. Ela decide descobrir a verdade, por mais que difícil seja. Agora, com o diário nas mãos, ela começa a entender que talvez sua mãe não fosse a pessoa perfeita que ela imaginou. E talvez a morte do seu pai não tenha sido tão simples quanto parecia. Após encontrar o diário da sua mãe, Chloe não consegue parar de pensar nas palavras que leu. As páginas que estão cheias de segredos e sentimentos reprimidos. Ela começa a se questionar sobre tudo o que sempre descobria sobre sua família e o que mais ela não sabia. O diário revela que antes da morte de seu pai, a revelação deles estava longe de ser perfeita. Na verdade, sua mãe escreveu sobre momentos de tensão e revelou a Chloe que nunca saberia. Ela se lembra de como sempre acreditou que seus pais eram um casal feliz, mas o diário conta uma história diferente, cheia de desentendimentos e algo mais sombrio. Sua mãe mencionou que seu pai estava envolvido em algo perigoso, mas Chloe não dava muitos detalhes. Ela precisava estar sempre ausente, tanto emocional quanto fisicamente. Chloe fica obcecada em entender mais sobre o que realmente aconteceu com seu pai, porque sua mãe nunca falou, porque ela sempre omitiu essas partes da história. Ela começa a fazer perguntas para pessoas da cidade, tentando descobrir e saber se sua mãe sobre sua mãe e seu pai. Mas ninguém parece querer falar. A história começa com Chloe, uma jovem mulher que vive uma vida tranquila, mas cheia de perguntas não respondidas. Ela está voltando para sua cidade natal depois de muitos anos. O motivo de seu retorno: sua mãe faleceu e ela precisa lidar com a casa onde cresceu. Chloe não sabia muito sobre a vida da mãe. Sempre teve a sensação que algo não estava certo, mas agora ela precisa enfrentar o que o passado escondia. Quando Chloe chega à cidade, o clima é tão tenso. Ela olha para a cidade e vê que muitas coisas mudaram, mas também muitas soluções semelhantes. As antigas lojas que ela costumava frequentar quando era criança parece tão familiar, ao mesmo tempo tão distante. Ela sente uma mistura de emoção, saudade, medo, curiosidade. A casa onde ela cresceu
uma enorme antiga mansão. É do mesmo jeito que ela lembra, mas há algo diferente nela. O lugar parece pesado, algo que não faz Chloe se sentir que está prestes a descobrir algo que talvez nem quisesse saber. Chloe entra na casa, onde começa a buscar as coisas da mãe que deixou para trás. Ela encontra fotos antigas, livros, algumas cartas, até mesmo um álbum da família que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa chama muita atenção. São algumas fotos do seu pai, mas ele parece muito diferente do que ela lembra. Ela sempre pensou que seu pai estava sempre pensou que seu pai estava morto quando ela era criança, mas algo nas fotos faz questionar essa história. Enquanto vasculha o que restou, ela encontra um pequeno caderno escondido entre os livros. O caderno de sua mãe parece ser uma espécie de diário, mas ele não está lá por acaso. Lou percebe que as palavras que encontra ali são diferentes do que ela imagina. O diário revela uma complicada relação entre a mãe e seu pai. Chloe nunca soube que havia por trás da morte dele. Era como se sua mãe tivesse criado uma versão diferente da história. Essa história deixa a Chloe confusa e cheia de perguntas. O que mais ela não sabe sobre o seu pai e sobre o seu próprio passado. À medida em que Chloe se aprofunda nas páginas do diário, ela encontra uma pista. Mais dúvidas. As coisas parecem não se encaixar. Isso faz querer ir mais a fundo da história da família. O que sua família estava tentando esconder? Por que nunca falou sobre seu pai? Isso começa a consumir Chloe. Ela decide descobrir a verdade, por mais que difícil seja. Agora, com o diário nas mãos, ela começa a entender que talvez sua mãe não fosse a pessoa perfeita que ela imaginou. E talvez a morte do seu pai não tenha sido tão simples quanto parecia. Após encontrar o diário da sua mãe, Chloe não consegue parar de pensar nas palavras que leu. As páginas que estão cheias de segredos e sentimentos reprimidos. Ela começa a se questionar sobre tudo o que sempre descobria sobre sua família e o que mais ela não sabia. O diário revela que antes da morte de seu pai, a revelação deles estava longe de ser perfeita. Na verdade, sua mãe escreveu sobre momentos de tensão e revelou a Chloe que nunca saberia. Ela se lembra de como sempre acreditou que seus pais eram um casal feliz, mas o diário conta uma história diferente, cheia de desentendimentos e algo mais sombrio. Sua mãe mencionou que seu pai estava envolvido em algo perigoso, mas Chloe não dava muitos detalhes. Ela precisava estar sempre ausente, tanto emocional quanto fisicamente. Chloe fica obcecada em entender mais sobre o que realmente aconteceu com seu pai, porque sua mãe nunca falou, porque ela sempre omitiu essas partes da história. Ela começa a fazer perguntas para pessoas da cidade
tentando descobrir e saber se sua mãe sobre sua mãe e seu pai. Mas ninguém parece querer falar. A história começa com Chloe, uma jovem mulher que vive uma vida tranquila, mas cheia de perguntas não respondidas. Ela está voltando para sua cidade natal depois de muitos anos. O motivo de seu retorno: sua mãe faleceu e ela precisa lidar com a casa onde cresceu. Chloe não sabia muito sobre a vida da mãe. Sempre teve a sensação que algo não estava certo, mas agora ela precisa enfrentar o que o passado escondia. Quando Chloe chega à cidade, o clima é tão tenso. Ela olha para a cidade e vê que muitas coisas mudaram, mas também muitas soluções semelhantes. As antigas lojas que ela costumava frequentar quando era criança parece tão familiar, ao mesmo tempo tão distante. Ela sente uma mistura de emoção, saudade, medo, curiosidade. A casa onde ela cresceu uma enorme antiga mansão. É do mesmo jeito que ela lembra, mas há algo diferente nela. O lugar parece pesado, algo que não faz Chloe se sentir que está prestes a descobrir algo que talvez nem quisesse saber. Chloe entra na casa, onde começa a buscar as coisas da mãe que deixou para trás. Ela encontra fotos antigas, livros, algumas cartas, até mesmo um álbum da família que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa chama muita atenção. São algumas fotos do seu pai, mas ele parece muito diferente do que ela lembra. Ela sempre pensou que seu pai estava morto quando ela era criança, mas algo nas fotos faz questionar essa história. Enquanto vasculha o que restou, ela encontra um pequeno caderno escondido entre os livros. O caderno de sua mãe parece ser uma espécie de diário, mas ele não está lá por acaso. Chloe logo percebe que as palavras que encontra ali são diferentes do que ela imagina. O diário revela uma complicada relação entre a mãe e seu pai. Chloe nunca soube que havia por trás da morte dele. Era como se sua mãe tivesse criado uma versão diferente da história. Essa história deixa Chloe confusa e cheia de perguntas. O que mais ela não sabe sobre o seu pai e sobre o seu próprio passado. À medida em que Chloe se aprofunda nas páginas do diário, ela encontra uma pista. Mais dúvidas. As coisas parecem não se encaixar. Isso faz querer ir mais a fundo da história da família. O que sua família estava tentando esconder? Por que nunca falou sobre seu pai? Isso começa a consumir Chloe. Ela decide descobrir a verdade, por mais que difícil seja. Agora, com o diário nas mãos, ela começa a entender que talvez sua mãe não fosse a pessoa perfeita que ela imaginou. E talvez a morte do seu pai não tenha sido tão simples quanto parecia.
Após encontrar o diário da sua mãe, Chloe não consegue parar de pensar nas palavras que leu. As páginas que estão cheias de segredos e sentimentos reprimidos. Ela começa a se questionar sobre tudo o que sempre descobria sobre sua família e o que mais ela não sabia. O diário revela que antes da morte de seu pai, a revelação deles estava longe de ser perfeita. Na verdade, sua mãe escreveu sobre momentos de tensão e revelou a Chloe que nunca saberia. Ela se lembra de como sempre acreditou que seus pais eram um casal feliz, mas o diário conta uma história diferente, cheia de desentendimentos e algo mais sombrio. Sua mãe mencionou que seu pai estava envolvido em algo perigoso, mas Chloe não dava muitos detalhes. Ela precisava estar sempre ausente, tanto emocional quanto fisicamente. Chloe fica obcecada em entender mais sobre o que realmente aconteceu com seu pai, porque sua mãe nunca falou, porque ela sempre omitiu essas partes da história. Ela começa a fazer perguntas para pessoas da cidade, tentando descobrir e saber se sua mãe sobre sua mãe e seu pai. Mas ninguém parece querer falar. A história começa com Chloe, uma jovem mulher que vive uma vida tranquila, mas cheia de perguntas não respondidas. Ela está voltando para sua cidade natal depois de muitos anos. O motivo de seu retorno: sua mãe faleceu e ela precisa lidar com a casa onde cresceu. Chloe não sabia muito sobre a vida da mãe. Sempre teve a sensação que algo não estava certo, mas agora ela precisa enfrentar o que o passado escondia. Quando Chloe chega à cidade, o clima é tão tenso. Ela olha para a cidade e vê que muitas coisas mudaram, mas também muitas soluções semelhantes. As antigas lojas que ela costumava frequentar quando era criança parece tão familiar, ao mesmo tempo tão distante. Ela sente uma mistura de emoção, saudade, medo, curiosidade. A casa onde ela cresceu uma enorme antiga mansão. É do mesmo jeito que ela lembra, mas há algo diferente nela. O lugar parece pesado, algo que não faz Chloe se sentir que está prestes a descobrir algo que talvez nem quisesse saber. Chloe entra na casa, onde começa a buscar as coisas da mãe que deixou para trás. Ela encontra fotos antigas, livros, algumas cartas, até mesmo um álbum da família que ela nunca tinha visto antes. Uma coisa chama muita atenção. São algumas fotos do seu pai, mas ele parece muito diferente do que ela lembra. Ela sempre pensou que seu pai estava morto quando ela era criança, mas algo nas fotos faz questionar essa história. Enquanto vasculha o que restou, ela encontra um pequeno caderno escondido entre os livros. O caderno de sua mãe parece ser uma espécie de diário, mas ele não está
lá por acaso. Chloe logo percebe que as palavras que encontra ali são diferentes do que ela imagina. O diário revela uma complicada relação entre a mãe e seu pai. Chloe nunca soube que havia por trás da morte dele. Era como se sua mãe tivesse criado uma versão diferente da história. Essa história deixa a Chloe confusa e cheia de perguntas. O que mais ela não sabe sobre o seu pai e sobre o seu próprio passado. À medida em que Chloe se aprofunda nas páginas do diário, ela encontra uma pista, mais dúvidas. As coisas parecem não se encaixar. Isso faz querer ir mais a fundo da história da família. O que sua família estava tentando esconder? Por que nunca falou sobre seu pai? Isso começa a consumir Chloe. Ela decide descobrir a verdade, por mais que difícil seja. Agora, com o diário nas mãos, ela começa a entender que talvez sua mãe não fosse a pessoa perfeita que ela imaginou. E talvez a morte do seu pai não tenha sido tão simples quanto parecia. Após encontrar o diário da sua mãe, Chloe não consegue parar de pensar nas palavras que leu. As páginas que estão cheias de segredos e sentimentos reprimidos. Ela começa a se questionar sobre tudo o que sempre descobria sobre sua família e o que mais ela não sabia. O diário revela que antes da morte de seu pai, a revelação deles estava longe de ser perfeita. Na verdade, sua mãe escreveu sobre momentos de tensão e revelou a Chloe que nunca saberia. Ela se lembra de como sempre acreditou que seus pais eram um casal feliz, mas o diário conta uma história diferente, cheia de desentendimentos e algo mais sombrio. Sua mãe mencionou que seu pai estava envolvido em algo perigoso, mas Chloe não dava muitos detalhes. Ela precisava estar sempre ausente, tanto emocional quanto fisicamente. Chloe fica obcecada em entender mais sobre o que realmente aconteceu com seu pai, porque sua mãe nunca falou, porque ela sempre omitiu essas partes da história. Ela começa a fazer perguntas para pessoas da cidade, tentando descobrir e saber se sua mãe sobre sua mãe e seu pai. Mas ninguém parece querer falar.